Olá, que bom que você está aí comigo mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo sobre o Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, sou terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Bem, depois de toda aquela reflexão que o Kardec fez, que foi muito interessante, a gente dá continuidade ainda naquele subitem que é com relação às provas. Como é que é o nome? Escolha das provas. Então, questão número 267. Kardec pergunta: poderá o espírito fazer sua escolha durante a vida corporal? E aí o espírito responde: seu desejo pode ter influência, dependendo da intenção. Como espírito, porém, muitas vezes vê as coisas de maneira diferente, e é nesse estado que faz a sua escolha. Mas, ainda uma vez, pode fazê-la na sua própria vida material, porque o espírito tem sempre momentos nos quais fica independente da matéria que habita. Então, quando que é esse momento, né? Quando esse momento aparece durante um sono, né? Ele está dormindo, o espírito se projeta, conversa com seus mentores, né? E aí pode estar traçando já o seu próximo futuro, né? Com suas provas. Kardec, na mesma pergunta, fala: muitas pessoas desejam grandezas e riquezas, não é? Certamente como expiação ou como prova? O espírito responde: sem dúvida, é a matéria que deseja essas grandezas para gozá-las. Como espírito, deseja-as para conhecer-lhes as vicissitudes. Questão 268. Até alcançar o estado de pureza perfeita, o espírito tem constantemente provas a suportar? Resposta: sim, mas elas não são como as entendeis, pois chamais de provas as tribulações materiais. Ora, o espírito, alcançando um certo grau, sem ser perfeito, não tem mais provas a suportar, porém, tem sempre deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que não lhe são penosos, constituindo-se em ajudar os outros a se aperfeiçoarem. Bacana, hein? Resposta é pergunta 269. O espírito pode enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Aí o espírito responde: pode escolher uma que esteja acima das suas forças e então sucumbe. Pode também escolher uma que não lhe dê proveito algum, como ocorre se prefere um gênero de vida ociosa e inútil. Nesse caso, uma vez de volta ao mundo dos espíritos, ele percebe que nada ganhou e pede outra existência para reparar o seu tempo perdido. Olha só, né? É tão comum a gente ver essa frase, né? essa brincadeira. Nossa, eu estou agora aqui na minha encarnação para descansar um pouco, para viver de boa, né? E essa encarnação aqui é para eu tirei para repousar, né? Então essa brincadeira é muito comum a gente ouvir aí no meio, né? Mas é uma tolice pensar que isso seja possível, né? Porque seja possível, não seja válido, né? Porque uma vez que o espírito está encarnado é para evoluir, né? Ou evoluir ou por amor ou pela dor, né? Inclusive, foi bom tocar nesse assunto, porque já que esse trecho aqui é bem curtinho, vamos fazer um breve comentário. Nós falamos aqui o tempo inteiro sobre a escolha do espírito. Acontece que na literatura espírita mesmo, a gente encontra dizeres que há espíritos muito, muito involuídos, muito, muito densos, e que suas encarnações prometem aí um sofrimento, né, monstruoso, para que ele possa resgatar os seus problemas de vidas passadas, né?
E esses espíritos continuam sendo ruins, continuam sendo maus, e conseguem, de alguma forma, fugir às encarnações. E aí, cada vez mais, ele se torna denso e mais denso. E aí, menos capaz de se livrar dos seus problemas. Então, é como que se não houvesse provas salutares para que ele pudesse viver, para poder se purificar. Então são os espíritos chamados trevosos, né? São aqueles espíritos que realmente não encarnam, driblam a encarnação e, ao invés de tentarem melhorar, ainda por si, procuram encontrar outros que estejam um pouquinho acima dele para puxar para baixo, para ficarem todos na mesma frequência difícil. E é baseado nisso, né, que a gente pode acentuar uma providência aí da espiritualidade superior com referência à transição planetária, né? Então, esses espíritos que não conseguem, não querem, dificultam a sua evolução, chega a um ponto que eles já não cabem mais no orbe da Terra, porque a Terra está indo para um orbe, né, para uma condição de planeta superior em relação ao que ela está, né? É o chamado de prova, planeta de expiação para planeta de regeneração. Então ele sai de uma situação que até então acontecem as várias provas de expiação para um mundo de regeneração, ou seja, os espíritos que estão realmente se preocupando em melhorar e estão no caminho da melhora, esses daí têm chance de continuar aqui na Terra e encontrar um planeta que será um pouco mais próprio para ele. Mas aqueles que não se encaixaram nessa, né, deverão migrar para planetas mais inferiores do que a Terra, planetas mais primitivos, né, planetas onde, que nem o que dizem, o que está na literatura aí, é o planeta Quiron, que a gente nem sabe ao certo onde que existe, onde é que está, ninguém descobriu o local que esse planeta está pela nossa astronomia, tá? Mas pelo Espiritismo, esse planeta já vem recebendo já há alguns anos, acho que desde a Segunda Guerra Mundial, já vem recebendo alguns espíritos que não conseguiram, não quiseram entrar para a senda da melhora e, portanto, acabam sendo transmigrado para aquele planeta, né? Então, que a gente já, inclusive, já falou disso aqui, né? Bom, dando sequência. 270. A que se devem as vocações de algumas pessoas e sua vontade de seguir uma carreira de preferência à outra? Aí o Espírito responde: parece-me que vós mesmos podeis responder a essa questão. Não é a consequência de tudo que dissemos sobre a escolha de provas e sobre o progresso realizado numa existência anterior? Então a pergunta do Kardec, embora seja bastante coerente, né, bastante lógica, o Espírito devolve, né, devolve a pergunta para o Kardec. Nós já falamos, de certa forma, de todas as motivações que levam o Espírito a escolher suas provas, né? Então, essas vocações, né, estariam ligadas justamente à escolha feita pelo Espírito, né? E aí vamos para a questão 271. No estado errante, o espírito, estudando as diversas condições nas quais poderá progredir, como pensa realizar seu progresso, nascendo, por exemplo, entre canibais? O espírito responde: não são os espíritos já avançados que nascem entre os canibais, mas espíritos da natureza dos próprios canibais, ou que lhes são ainda inferiores. Então,
O que é o canibal, né? O canibal é aquela pessoa, aquele ser, né, que devora seres da sua própria espécie, né? Existe isso entre os seres humanos? Existem. Mas essa condição de canibalismo é algo tão evoluído, tão primitivo, tão animal, que um espírito pouco evoluído não vai nascer nessa família, nesse meio. Esse meio é para os que são desse meio, que se, uh, que se apreciam, né, do canibalismo, né? Ou então ainda seres mais primitivos ainda, que poderiam até estar aprendendo alguma coisa nisso. Mas um ser um pouco evoluído, obviamente que ele não vai fazer isso. Ele não vai voltar numa família cujo ato de alimentar-se inclui o ser humano. O Kardec faz uma consideração a essa resposta. Sabemos que os nossos antropófagos não estão no último grau da escala evolutiva e que existem mundos onde o embrutecimento e a ferocidade não têm analogia sobre a Terra. Esses espíritos, portanto, são inferiores aos mais inferiores do nosso mundo. E encarnar entre os nossos selvagens é para eles um progresso. Da mesma forma que seria um progresso para os nossos antropófagos exercer entre nós uma profissão que não obrigasse a derramar sangue. Se não veem mais alto é porque a inferioridade moral não lhes permite a compreensão do progresso mais completo. O espírito não pode avançar senão gradualmente. Não pode transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização, e é nesse fato que vemos uma das necessidades da reencarnação para que corresponda verdadeiramente à justiça de Deus. De outra forma, em que se tornariam esses milhões de seres que morrem cada dia no último estado de degradação, se não tivessem os meios de alcançar a superioridade? Porque Deus os deserdaria dos favores concedidos a outros homens? Veja que aqui o Kardec citou mais ou menos aqueles seres que eu havia dito. Questão 272. Os espíritos que procedem de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, podem nascer entre os povos civilizados? Então, o espírito responde: sim, há os que se desencaminham, querendo subir mais e mais alto, mas nesse caso eles ficam desajustados entre vós, porque têm costumes e instintos que não se afinam com os vossos. E aí o Kardec faz uma reflexão. Esses seres não são o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização. O retorno para junto dos canibais não será para eles uma queda, pois não farão mais que retornar ao seu lugar, talvez com maior proveito. Eu acho que nessa resposta aqui que o Espírito deu ao Kardec nos faz pensar dentro da nossa sociedade mesmo, né? Muitas vezes a gente vê isso na escola, quando você tem os alunos todos um certo comportamento legal de se dar aulas, um comportamento propício, né, à aprendizagem, aí entra um elemento que, totalmente deslocado, bagunceiro, conversador, preguiçoso, e que começa a fomentar entre os coleguinhas para deixa para lá essa aula, né? Não fazer exercício não. E aí começa a estragar aqueles alunos que estavam no clima do aprendizado, né? Então é melhor que esse garoto, né? Que esse aluno, menino ou menina, volte para a sua turma, né? Deixe aquela turma melhor aprender. Mas pela nossa
educação aqui no país, esse pensamento que eu acabei de falar, muitas vezes ele é negado na escola, né? Porque quanto mais heterogênea for a classe, melhor para o agrado, né, da Secretaria de Educação, dos pedagogos, né, ou seja, dos dirigentes, porque, teoricamente, aqueles desajustados iriam se ajustar. Mas, na maioria das vezes, acontece o contrário. Os ajustados acabam se desajustando. Até porque as práticas pedagógicas, muitas vezes, são voltadas para aquele que não aprendeu, que tem que aprender, e aquele que já aprendeu, que quer evoluir, fica estacionado, né? Sem poder dar um passinho à frente. Por quê? Porque a pedagogia do momento é só voltada para aquele aluno que não está aprendendo direito. Mas então deveríamos ter uma classe só de alunos bons e uma outra classe de alunos que ruim. Isso seria o ideal, para que todos os alunos que estão na classe mais inferior pudessem se nortear naqueles que estão indo para frente. Mas isso, dentro da nossa sociedade, ainda em evolução, é tido como está discriminando os alunos ruins. Poxa, mas é pela discriminação que você consegue selecionar os alunos que precisam de mais melhor aprendizado. E aí eles vêm com a proposta de pegar os alunos que têm dificuldade lá na frente e fornecer a eles um estudo paralelo. E aí, quem é que vai estudar isso, fazer esse estudo paralelo? Então, é complicada a nossa situação escolar, da qual eu fiz parte até 2 anos atrás. Bom, dando sequência, então, questão 273. Um homem pertencente a uma raça civilizada por expiação poderia encarnar numa raça selvagem? E a resposta do espírito é sim, mas isso depende do gênero da expiação. Um senhor que foi duro para seus escravos poderá vir a ser um escravo a seu turno e sofrer os maus tratos que fez suportar. Aquele que um dia comandou pode, numa nova existência, obedecer àqueles mesmos que se curvaram à sua vontade. É uma expiação se ele abusou do seu poder, e Deus pode impor-lhe. Um bom espírito pode também, para ajudar-lhe o progresso, escolher uma existência influente entre esses povos. E então já é uma missão. Bom, gente, a gente sabe que a escravidão não foi uma coisa inventada pelos portugueses, né? Isso sempre esteve presente na história da humanidade. Faz parte do instinto humano mais primitivo, querer, de alguma forma, terceirizar o seu trabalho, ou melhor, passar o seu trabalho, o seu esforço para os braços de outros, né? Então, desde o começo da civilização, um povo dominado era geralmente levado à condição de escravo, né? E mesmo depois do surgimento de Roma, que foi a nação que realmente modelou a nossa sociedade que nós temos hoje, da maneira de trabalho, dos direitos do trabalho, da justiça, da ordem, da organização, né, que começou lá com César, e aí, portanto, foram cada vez melhorando. Nós temos hoje um modelo menos escravagista, né, mas ainda existe resquícios dessa escravidão. Por exemplo, quando você vê uma disputa social na qual a classe superior subtrai de alguma forma, via política, direitos dos trabalhadores, você está enxergando resquícios
desse mal da humanidade de querer submeter o que tem menos recurso, né? Submeter à sua vontade os que têm menos recurso. É claro que essas pessoas pagarão pelo que fazem. É a lei do retorno, né? Talvez até mais aqueles que são complacentes, né? Aqueles que se vendem, como, por exemplo, os políticos. Da mesma forma que no período da escravidão aqui no Brasil, no começo os portugueses iam caçar os escravos, né? Caçar o povo africano para fazer escravo. Mas com o tempo, isso virou um negócio para os senhores lá, os dirigentes lá na África, que então, sabendo que os portugueses viriam para cá, iriam lá para a África, eles vendiam, né, pessoas que tinham condições de dívida, de problemas sociais, que não conseguiam se livrar, eram vendidos como escravos. Então a gente tinha a maldade, né, bem enraigada ainda no ser humano e fazendo parte dele, e que é através das várias expiações que vai se depurando essa maldade, né? Hoje ainda existem tantas modalidades de tráfico humano, né, para diversos fins, os mais hediondos possíveis, para pessoas de diversas idades, e, enfim, é um mal, é uma chaga da humanidade que o Espiritismo, né, tenta nos dar uma luz para para nós, né, enxergarmos como sair desse buraco da evolução espiritual. Não deixe de dar o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Vamos levar esses vídeos para mais pessoas como você, como eu, que tem a necessidade, que tem a vontade, que tem o desejo de progredir na senda espiritual, se desmistificar das religiões que de nada contribuem para a evolução moral do cidadão. Ok? Te vejo no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Quando você acordar, comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar, e com somente alegria, sei, oh, ei, sei, oh, sei, oh, ei, sei, oh, mágoa, tristeza e rancor, quem gosta ou obsessor.